Olá, queridos, esse é o seu ADEC TV e você está no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, o modelo de missões da igreja de Antioquia. O nosso texto áureo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e o versículo 2 está escrito assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Verdade prática: a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. A leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 19 a 26, e ainda capítulo 13, versículos de 1 a 5. A nossa lição tem alguns objetivos. Primeiro, apresentar a natureza e as características da igreja de Antioquia. Segundo, expor sua natureza missionária. E terceiro, enfatizar o serviço de missões em Antioquia. Professor Joás, nós falávamos aqui nos bastidores, eu gostaria muito que a nossa igreja fosse o modelo, ou que seguisse o modelo da igreja de Antioquia. Uma igreja que tinha doutores, tinha mestres, tinha dons espirituais, uma igreja que não tinha tanto recurso financeiro, mas tinha muito recurso espiritual, e o recurso financeiro era suprido por Deus. Ou seja, eles viviam numa dependência de Deus. Nós chegamos na 12ª lição, estamos falando sobre missões, e agora nós vamos chegar na primeira igreja missionária. Que lição, professor? Muito pertinente a lição, né? E Antioquia é um modelo bonito, né, de igreja missionária, e é um modelo bonito de igreja, né, porque quem pregou o evangelho lá primeiro foram os dissidentes de Jerusalém, né, quando a perseguição se intensificou, né, num nível muito grande, e aí crentes de Jerusalém foram parar lá, né, e pregaram o evangelho lá, e muito rapidamente a igreja se estruturou, né, e se tornou uma igreja importante, num lugar importante, né, um lugar muito diverso culturalmente, né, e questão de religião também, e a igreja muito rapidamente é falado sobre ela que ela tem mestres, doutores e missionários, né, saindo para o mundo. Então foi uma igreja que se desenvolveu muito rápido, que evoluiu muito rápido, né, e tem um modelo de missão, de trabalho missionário muito importante, né, no Novo Testamento aí. Professor, nós vamos falar aqui dessa lição de número 12, o modelo das missões ou de missões da igreja de Antioquia. Deixa eu só dar uma recapitulada rapidinho aqui nas 11 lições que já estudamos. Nós estamos falando até os confins da terra. Essa é a nossa antepenúltima lição. Esse trimestre tem 14 lições. E a primeira lição nós falamos da grande comissão, o enfoque etnocêntrico. A lição de número 2, missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Missões transculturais no Antigo Testamento foi a lição 3, missões transculturais no Novo Testamento, a lição 4, uma perspectiva pentecostal de missões, a lição de número 5, orando, contribuindo e fazendo missões foi a lição 6, a responsabilidade da igreja com os missionários é a lição 7, missionários fazedores de tendas, nós vemos aqui o ofício de missionários, como de Paulo e outros mais, é a lição 8, a igreja e o sustento missionário é a lição de número 9, a lição 10, o desafio da janela 1040, um fato curioso, professor, só é bom a gente refazer esse comentário aqui, refazer não, né? Reconstruir ou remontar isso aqui para falar um dado muito importante. Esses dias agora, no estudo, eu vi um dado importantíssimo, que nessa janela 1040, há 2/3, nós citamos isso na lição, 2/3 da população mundial está aqui nessa janela 1040. Tem um número exato, 5.276.212.579 pessoas, hoje, dados atuais, que vivem aqui na janela 1040. 2/3 da população mundial. Nós devemos orar. Missões e a igreja perseguida foi a lição da última semana, e agora o modelo de missões da igreja de Antioquia. Por que eu falei dessa janela 1040? De novo, eu vou falar que o pastor Grimaldo esteve conosco, falou das dificuldades, e quando a gente fala números, professor, parece que amplia a nossa visão com relação à necessidade urgente da pregação do evangelho, da preparação para chegar nesse lugar, e o que a gente vai estudar nessa lição de hoje foi exatamente como o Espírito Santo
viu esses dois homens, Paulo e Barnabé, e como o Espírito Santo preparou eles para esse momento de serem enviados pela igreja de Antioquia. O que eu quero falar é exatamente isso. Nós vamos tratar disso nessa lição hoje, né? Principalmente a figura aí de Barnabé, né? Era um desses mestres da igreja aí, né? E assim desenvolveu um trabalho missionário importante, porque quando ele começou esse trabalho, né? Quando ele foi comissionado pela igreja a fazer um tipo de supervisão, né? da pregação do evangelho ali, ele foi muito usado por Deus, né? E foi cheio do Espírito Santo para isso, de perceber o agir de Deus pelo seu Espírito, né? Nesse trabalho missionário, no desenvolvimento da missão ali naquela região. E assim, como os judeus tinham primazia no começo, né, no começo aí da pregação do Evangelho, até que Pedro teve aquela visão, né, aquele chamado, e entendeu que o Evangelho deveria ir aos gentios também, né, até então a pregação era exclusivamente, quase que 100% voltada para os judeus, né, e assim, tinha que ser Barnabé a escolha. Foi uma escolha direcionada pelo Espírito, isso está claro no texto, né, a partir de Atos 13 em diante aí, né, mas a igreja foi sensível ao direcionamento do Espírito em escolher Barnabé para isso, porque ele não teve essas barreiras que a religião costuma impor, né, e assim, a novidade de gentios recebendo o Evangelho, sendo cheios do Espírito Santo, fluindo no Espírito, né, que causaria estranheza em religiosos antigos, né, para Barnabé redundou em glória para Deus, e ele louvou ao Senhor por isso, e ele entendeu o agir do Espírito e fluiu junto, né, com essa igreja que estava nascendo, mesmo num lugar como Antioquia, um lugar tão diverso, né? Bom, professor, você mexeu num ponto aí que nós vamos falar aqui na introdução e depois o capítulo 1. Deixa eu só dar uma síntese aqui do que será a palavra-chave da nossa lição é modelo. Nós vamos falar da introdução e o capítulo 1 que nós vamos tratar nesse bloco agora, a igreja de Antioquia, natureza e características. Antioquia da Síria, nós vamos falar da localização geográfica dessa igreja, a igreja em Antioquia e uma obra de leigos, o primeiro bloco aqui. E a sinopse do capítulo 1 é o seguinte: a igreja de Antioquia foi fundada por leigos e, consequentemente, por cristãos gentílicos. Você tocou num ponto muito importante aí sobre a religiosidade versus missões, ou versus pregação do evangelho, ou versus qualquer outra coisa que se diz respeito a Cristo. Muita superficialidade dos religiosos, muita resistência e muito paradigma que precisa ser quebrado quando se fala da pregação do evangelho. A cultura, o modus vivendi, o modus operandi, o habitat, tudo isso aí são coisas que precisam ser levadas a sério e que muitas das vezes a religiosidade impede a pregação genuína do evangelho. Com Barnabé não aconteceu isso, né? Muita religiosidade acaba se tornando barreira para que o evangelho avance, né? Para que a verdade avance. E aí estar livre dessas barreiras, né? Se libertar dessas algemas, dessas barreiras, dá ao missionário uma vantagem, né, imensa, né, no avanço da pregação do evangelho. Porque uma vez não estando preso a essas questões humanas, né, de religião, né, o missionário ele está livre para fluir no Espírito e fazer o que o Espírito de Deus quer que ele faça, né? A gente não está falando de rebelião contra autoridades e nada disso, né? Mas um missionário precisa estar livre para fluir no Espírito. Ele precisa prestar contas a quem o enviou, isso é óbvio, nós já dissemos aqui tantas vezes,
né? Mas não é disso que eu estou falando, né? Nós estamos falando da pregação da verdade com liberdade para isso, né? Liberdade para falar o que precisa ser falado, para fazer o que precisa ser feito. E aí, se a gente puder ilustrar, por exemplo, né, o missionário Grimaldo esteve conosco na lição passada, né? Em lições passadas aí. Foi na 10. Na lição 10, né? Então, aliás, ele precisa voltar mais vezes, né? Você viu a quantidade de views que deu, né? Muito bom. Então, ele falava de algumas dificuldades que ele mesmo enfrentou no campo, né? E que, assim, se ele tivesse essas barreiras religiosas, né, ele não conseguiria avançar como avançou. Né? Então, isso é uma realidade que todo missionário enfrenta. Ele precisa estar imerso na cultura do lugar onde ele está inserido, ele precisa conhecer, né, todas as nuances dessa cultura, né, e até das religiões que existem ali, para ele comunicar com mais eficácia a verdade do Evangelho. Bom, eu vou dar um exemplo claro aqui que aconteceu comigo há pouco tempo. Eu estava dando aula em um determinado lugar, não vou falar por uma questão de ética, e no meio da aula eu desafiei os alunos a apresentar um projeto missionário. Fazia parte da pedagogia, ou faz parte da pedagogia, do que se diz respeito à matéria que eu estava lecionando. E eu falei com eles assim, quem tem coragem de fazer um projeto, ou de compartilhar um projeto, um sonho, no que se diz respeito à gestão e à parte de missões. E o aluno falou assim, pastor, se eu for falar o que eu penso, alguns não vão acreditar e boa parte ou mais da metade da igreja não vai apoiar. E eu fiquei curioso com aquilo, depois eu chamei no particular, eu estou falando isso porque me permitiu que falasse, só não vou citar nome. E ele falou comigo assim, na nossa cidade, por exemplo, é uma cidade que tem muitos meninos que ficam para as ruas afora e precisam da necessidade ou da prática de um esporte. Qual que era a minha ideia? Criar uma escolinha, chamar esses meninos para um esporte e dentro desse contexto esporte, mostrar o lado bom do evangelho para eles. Mostrar a mudança de vida que eles podem ter. E na hora acendeu aquela luz assim, e eu lembrei do pastor Adilson que está no Camboja. Adilson mesmo, né? Adilson Júnior. Adilson Júnior que está no Camboja. Não é exatamente isso que ele faz lá, professor? Ele é preparador físico, né, educador físico, e ele desenvolve um trabalho por onde ele passa, né, de escolinhas. Ele teve na Etiópia, ele teve em outros países, né, e hoje ele está no Camboja. E assim, é um trabalho extraordinário, porque crianças têm que brincar, né, crianças têm que interagir com outras crianças. E assim, você vê crianças ociosas na rua, né, elas vão ser aliciadas por gente mal intencionada, né? Então, por que não levar algo bom como a prática de um esporte para essas crianças? Mas aí, se você vive um contexto religioso, de uma religiosidade engessada, né, onde coisas como futebol é pecado são ditas o tempo todo, né, isso aí vai dificultar o avanço do evangelho, porque é uma coisa que é boa para aquelas pessoas, para aquela sociedade, né, vai trazer crescimento, vai trazer evolução, porque o esporte traz isso, né, qualquer tipo de esporte, né, e assim, vai ser uma porta para a pregação do evangelho também. Né, além de trazer um monte de benefícios para aquelas pessoas, vai trazer um maior ainda, que é o espiritual. Né, vai ter um devocional antes de bater a bola, né, antes de bater bola, né, vai ter um momento de oração, algo assim. Né, o missionário tem lá suas estratégias. Né? Pois é. Então, por que não? Pensando nisso aí, professor, que a gente começou a lição falando de Barnabé, que não teve esse problema de resistência religiosa, e o Espírito Santo sabe escolher, tá? Eu sempre falo isso, que o Espírito Santo não erra a cabeça de ninguém. O Espírito Santo não erra a vida de ninguém, não erra o coração de ninguém. Ele sabe quem que está escolhendo. Ele é Deus. A gente não sabe como ele falou, mas está escrito que ele falou para a igreja, né? Apartai-me a Barnabé e a Saulo. Então foi
foi uma palavra muito clara para a igreja. Ele falou, ele deu visão a um, revelação a outro, ele usou alguém em profecia, não sabemos, mas que ele falou à igreja, ele falou. Que foi claro. E a gente tem, assim, razões para acreditar que ele não parou de fazer isso. De forma alguma, de forma alguma. Então vamos lá, professor, deixa eu ler 3 tópicos aqui dentro desse capítulo primeiro, que tem tudo a ver aqui com o que nós estamos falando. Dessa resistência, a palavra-chave já que é modelo, está na hora da gente repensar sobre isso, tá? Vamos lá, capítulo 1. Antioquia da Síria. Antioquia da Síria era conhecido como a Rainha do Oriente. A cidade tinha uma população estimada de 500 mil habitantes. Antioquia era constituída de diversas nacionalidades e, por isso, dizia-se ser possível conhecer os costumes do mundo inteiro pela mistura de povos que frequentavam suas praças. Isso já é algo sensacional para a pregação do Evangelho e da preparação. Ponto 2. A igreja de Antioquia. Após a perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, que fez os membros da igreja de Jerusalém se dispersarem para a Judéia e Samaria, o Espírito Santo dirigiu os passos dos primeiros cristãos dispersos para os confins da terra, chegando, portanto, a Antioquia da Síria. E a gente vê isso em Atos 11, versos 22 e 23. Nessa cidade, após uma série de conversões, ocorreu a fundação da primeira igreja gentílica, Atos 11, 26. A igreja tornou-se o centro da obra missionária de Paulo, o apóstolo dos gentios. É importante ressaltar que havia apenas 2 cidades mais importantes do que a Antioquia da Síria, que era Roma e Alexandria. Então a gente vê aí, né, a importância de Alexandria no contexto teológico, no contexto, vamos dizer assim, de conhecimento, de sabedoria, a importância de Roma, com as legiões, da proliferação linguística e a cultural também, e vemos a importância da igreja de Antioquia. E uma igreja ou uma obra de leigos, não foram os apóstolos ou os obreiros, mas os leigos, os discípulos e os crentes em geral, outrora dispersos por causa da perseguição em Jerusalém, que anunciaram o evangelho aos gentios e, consequentemente, fundaram a igreja em Antioquia. Por causa do anúncio do evangelho, a mão do Senhor estava sobre os crentes dispersos em Antioquia, o que fez com que muita gente se convertesse a Cristo. Bom, lendo essa lição e estudando, professor, eu lembrei de uma cidade aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade de conhecer lá em 2006, 2007 e trabalhei 8 anos nessa cidade lá, que é Feira de Santana. Feira de Santana é um eixo, é igual Realiza para nós aqui, é um eixo. Qualquer um que vai para o Nordeste, você tem que passar, se você vai descer mais lá para o Nordeste mesmo, para o Norte mesmo do país, você tem que passar por Feira de Santana, é um eixo. A 116, a 324, a 242, tudo encontra ali. Né, ligando o oeste da Bahia, ligando o sul, ligando a Salvador e indo para o norte, Petrolina, e vai subindo, até chegar lá no Mossoró, vamos falar assim, né, lá em cima, na ponta do norte mesmo. Feira de Santana hoje é uma das maiores cidades da Bahia, está entre as 3 maiores. E quando falava de Antioquia da Síria, nós estamos falando há quanto tempo? Há 2.000 anos. Uma cidade há 2.000 anos atrás que tinha hoje a população que Feira de Santana tem. Então, olha a importância de vamos falar assim, uma mega cidade. E com costumes diferentes, com pessoas diferentes, vamos falar assim, com tudo diferente. Olha que lugar propício para a pregação do evangelho aos gentios. O nosso comentário aí traz 500 mil de pessoas, né? 500 mil de habitantes. Assim, a gente vai ver outros comentários, a gente vê Joséfo chama de a Rainha do Oriente. Né? Ele coloca ela entre as 3 maiores cidades do Império da época. Né? Ele escreveu bem recente, bem próxima ao que Lucas está escrevendo aí. Né? E ele fala, porque tinha Roma, que era a capital do Império, Alexandria e Antioquia. Alexandria estava no Egito, né? Então ela está entre as 3 tops. Né? E assim, grandes figuras, eruditos da igreja, né, congregaram na igreja de Antioquia e alguns foram até bispos, como João Crisóstomo, por exemplo, né, um dos pais da igreja. E Crisóstomo mesmo diz que na época dele tinha cerca de 800 mil habitantes. 800, já está quase chegando a 1 milhão. Né? Então era uma cidade, era uma megalópole, né? Era uma metrópole para aqueles tempos. Né? E assim,
era uma cidade de muita gente bem-sucedida, né, pelo menos economicamente falando, porque assim, um romano se aposentava, aí assim, o primeiro destino da lista, né, de desejos aí de um aposentado daquela época era Antioquia. Não vou aposentar, vou para Antioquia. E aí o romano ia para lá, né, e lá tinha muitos atrativos culturais, né, teatros, bibliotecas e coisas assim, muitos atrativos, esporte, né, tinha as famosas corridas lá, né, onde se apostavam, né, em corredores, em cavalos, né, corridas de cavalo também. Então, era um lugar onde a cultura era muito diversa, porque vinha gente de todo lugar do Império, né, para morar ali, né, ou na aposentadoria ou antes disso, né. Então tinha gente de todo lugar, então tinha cultura de todo tipo, né. E aí o Evangelho também chegou lá, né, e isso foi muito bom, porque o Evangelho acabou influenciando essas culturas que nem todas tinham coisas muito positivas para apresentar, né, e o Evangelho acabou influenciando essas culturas, trazendo mais vida, né, para essas culturas, tornando-as mais ricas ainda. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa, que é a lição de número 12. Não sai daí que voltamos já já. Estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje nós estamos falando da lição de número 12. Professor Joás, nós estamos falando da igreja de Antioquia e a gente empolga em falar dessa igreja. A gente vê o reflexo dessa igreja em Atos, começa ali em Atos 13, 14, 15, principalmente Atos 13, 14, que é a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Eles retornam da viagem, voltam para Antioquia da Síria, prestam relatório aos irmãos, aos líderes dessa igreja e sobem para Jerusalém para prestar relatório a Pedro e Tiago, que eram os dois pastores da igreja na época. E entraram ali num dos dilemas, né? Vamos falar assim, da religiosidade. De novo, a gente fala nesse tema, que foi o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, que se discutiu sobre se os gentios iam circuncidar ou não. Né? Olha o empecilho que estava causando a pregação do Evangelho. Isso não foi empecilho para Paulo, muito menos para Barnabé, né? Quando eu falo não foi para Paulo e muito menos para Barnabé, é porque Paulo era um judeu, mas já estava ciente da obra que Deus o tinha chamado. E para Barnabé não era empecilho mesmo, porque vivia numa região diferente, numa cultura diferente, e já sabia tudo que precisava saber. E era crente, viu, professor? Nós estamos falando de viver numa cultura difícil, mas era crente. Nosso capítulo 2 aí, professor, antes de você falar, uma igreja missionária em ação. Nós não vamos ler por questão de tempo, mas vamos citar. Havia alguns profetas e doutores, é o ponto 1. Ponto 2, uma liderança servidora. E o ponto 3, apartai-me a Barnabé e a Saulo. Professor, uma coisa da sinopse aqui do capítulo 2. Profetas e doutores constituíam uma liderança servidora, estabelecida sem barreiras raciais ou espirituais. Uma igreja missionária em ação. Eu gostei demais desse tema aqui do capítulo 2. Eu acho interessante aí nesse ponto a intenção dessa lição aqui é apresentar um modelo, né, de igreja missionária. E assim, logo no começo a gente vê Jerusalém enviando, né, esses homens para lá. A gente vê, o senhor já falou aí, né, é ali onde encerra a segunda viagem missionária de Paulo, né? E assim, a gente vê Barnabé, né, sendo direcionado para lá, e eu olho a postura de Barnabé, eu acho sempre muito interessante, né? Ele era um homem cheio do Espírito Santo, e quando ele viu o mover do Espírito entre os gentios, ele se alegrou, né? E na sua alegria, ele exortou a todos a permanecerem firmes, né, na fé. Né? Então ele trouxe encorajamento para aquela igreja. Né? E aí você olha, numa contrapartida, né, uma outra parte da igreja dizendo, não pode ser assim. Né?
eles estão crentes, legal, mas agora, para eles ficarem crentes, menos crentes, mais crentes ainda, vão passar por esse ritual aqui, esse outro negocinho, né? E assim, a intenção talvez fosse de zelo ou algo assim, mas estava atrapalhando, né? E foi bom que teve esse concílio, né? E homens de Deus, direcionados por Deus, perceberam o agir de Deus e acataram a vontade de Deus, né? E se livraram dessas barreiras de religiosidade. Então, um modelo missionário ideal é um modelo como o que acontece nessa primeira igreja aí, né, na Antioquia, né? Pessoas que são sensíveis à voz de Deus e, além de sensíveis, se alegram com o resultado, né? E, além disso, encorajam as pessoas, né? Independente da prática religiosa, independente, né, de como aquelas pessoas estão se comportando, né? Se elas estão recebendo o mover de Deus, se elas estão recebendo o dom de Deus, que é o Espírito Santo, né, isso é motivo de alegria e elas precisam ser encorajadas a permanecerem nesse caminho que as levou a esse mover do Espírito. O reflexo disso aí nós vamos ver em Atos 15. Atos 13 e 14, Paulo e Barnabé é comissionado pelo Espírito Santo e sai ao campo, e Atos 15 ele traz o relatório e apresenta tanto aos líderes da igreja em Antioquia e também aos líderes da igreja em Jerusalém. E a gente vê como o Espírito Santo tratou com os gentios ali em Atos 15. Quem tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, leia Atos 13, 14 e 15. Esse escrito de Lucas é sensacional. Professor, nessa igreja, que era uma igreja missionária que estava em atividade, havia profetas e doutores. Isso ajuda demais, fortalece muito o vínculo na igreja, né, professor? É claro, você vê em Atos 11 mesmo, né, quando a gente fala dessa postura de Barnabé, né, 11, 23, né, que ele demonstra essa alegria toda, né, pelo agir do Espírito naquela igreja, e você vê depois, em próprio Atos 11 aí, você vê que Barnabé teve dificuldades, né, e ele foi humilde o suficiente, né, para reconhecer que precisava de ajuda, e ele viajou 200 quilômetros, né, para buscar essa ajuda, e ele encontrou um erudito, né, que é Paulo, e ele junto com Paulo, né, foram separados para isso, né, e comissionados de forma mais direcionada, né. Aí a gente vai para os capítulos seguintes, né, Atos 13, 14, essa postura, né, de reconhecer que não dá para fazer tudo sozinho, né, eu não tenho tanta capacidade assim, o Espírito me levantou, me chamou, mas eu não consigo fazer sozinho, né, e eu preciso, quanta humildade alguém precisa para reconhecer que há pessoas que sabem mais, há pessoas que conhecem mais, há pessoas que são mais capazes do que eu, né? E quanta mais humildade ainda precisa para a pessoa chegar a essas pessoas, né, e pedir ajuda, né? Então, um modelo ideal de missões, né, além de ser sensível à voz do Espírito, obediente ao direcionamento do Espírito, né, e se alegrar com o que Deus está fazendo, é preciso reconhecer as próprias limitações, né, e buscar ajuda. Um modelo missionário de sucesso, né, vai começar por aí. Verdade. Uma liderança servidora, professor, uma coisa que destaca muito aqui, que a gente vê, se a liderança não estiver à frente e se a liderança não for a primeira a servir, a igreja também não vai aprender o que é serviço. A liderança precisa estar, assim como ela é a liderança da igreja, ela precisa ser a primeira a estar servindo, precisa estar no campo, precisa estar servindo. Há pessoas que são movidas por motivos, né? Tem pessoas que são movidas
por motivação interna, né, por vontade de fazer, né, e aí cada motivação é de um jeito, mas há pessoas que são movidas por motivos que elas veem fora delas, né, há pessoas que trabalham assim. E assim, nesse sentido, uma liderança servidora, uma liderança que diz vamos fazer em vez de façam, né, é muito inspiradora, vai inspirar muito mais pessoas, vai mover muito mais pessoas a fazer, a servir, né, do que uma liderança que simplesmente determina para que as coisas aconteçam, né? Então nós vemos aí duas coisas. Havia profetas e doutores nessa igreja. Eu estou vendo aqui o nosso tempo central direitinho aqui desse quesito aqui. A liderança servidora e o Espírito Santo, vendo essa igreja que tinha profetas e doutores, que tinha uma liderança servidora, falou com essa igreja: apartai-me a Saulo e a Barnabé, ou a Barnabé e a Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Olha a importância, professor, de um bom ensino, a importância da profecia no meio da igreja, a importância do serviço cristão na igreja, a importância da dedicação dessa igreja em ouvir o Espírito Santo e obedecer. Não vai ter erro nisso aqui, professor. Hoje muita gente na igreja está, quando há um agir do Espírito mais visível, digamos assim, né? Eu queria usar outra palavra, mas nosso público é bem diverso, eu preciso falar assim. Então, há pessoas que se assustam, infelizmente, né? Mesmo nós, Assembleia de Deus, na Igreja Pentecostal Raiz, né? Quando há um mover do Espírito mais visível, né? Há pessoas que se assustam no nosso meio. Eu vi isso bem recentemente, né? Pessoas assustadas porque alguém está muito alegre com o agir do Espírito. Tem um Barnabé aqui no meio, né? E aí tem gente assustada, tem gente achando graça, tem gente saindo de perto, né? Reclamando. Tipo, não conheço, né? Não quero estar perto disso aí e tal. E assim, eu não sei o que dizer de algo assim, né? É lamentável, né? Se tem que dizer alguma coisa. É triste. Porque a gente está perdendo a identidade, né? Eu digo como assembleiano, né? Desde que eu me entendo por gente, né? Eu sou assembleiano e pretendo sê-lo até Jesus voltar. E assim, o mover do Espírito não era para nos assustar, né? Se nós estamos assustados, é porque a gente já desaprendeu algumas coisas, a gente já, né, esqueceu de algumas coisas. E assim, isso não aconteceu aí, né? Barnabé está alegre e exorta as pessoas a ficarem firmes, busca companheiro para ajudar, né? E assim, reconhece o valor das pessoas que estão perto, e essa igreja abraça isso, né, com muita alegria. O senhor fala que lembra do tempo central, claro, é a realidade que a gente vive, né? Nós temos tantos mestres e assim, eu vivi 20 anos fora daqui, né, em outro estado, e todo ano vinha aqui, né, eu fazia questão de passar virada de ano, cultos de Natal, né, era sempre final de ano, né, todo ano era normal isso, e assim, voltava encantado com os mestres que tem aqui, né, João de Deus, José Deck, né, o pastor Correia, esse monte de mestres num lugar só, né, olha como que a gente é rico, né, e assim, se a gente não reconhecer essas coisas perto de nós, a gente não valorizar isso, né, o prejudicado na história sou eu, né? Porque eu podia estar sugando, no bom sentido, mais da sabedoria do João de Deus, mais da sabedoria do Zedek, né? E, no entanto, estou olhando assim meio de longe, né? E assim, a gente podia aprender muito, né, com esses homens, e se a gente tivesse essa postura aí de Barnabé, né, essa postura da igreja aí que acatou, né, a voz de Deus,
a igreja só tem a crescer, né? Quando a igreja é movida, deixa-se direcionar, né, pelo Espírito de Deus. Ela só tem a crescer, a evoluir, e se ela ficar alheia ao que Deus está comunicando, né, o caminho inverso é verdadeiro, né? Professor, só para a gente encerrar aqui a nossa lição, nosso tempo já está mandando a gente parar, o serviço de missões, e a gente fecha aqui o início das missões cristãs, tudo isso na igreja de Antioquia. O roteiro da viagem e as atividades missionárias, a gente vê isso em Atos 13 e 14, e depois a prestação de contas, que é em Atos capítulo 15. Mas eu quero voltar aqui um ponto aqui sobre essa liderança servidora. Eu até falo dessa liderança mística também, mista, professor. Olha que interessante. Barnabé era um consolador misericordioso. Simeão era um negro, era africano. Tudo isso os líderes da igreja. Lúcio era um sirineu, também africano. Vai vendo aí. Manaém era irmão de criação de Herodes, o tetrarca, o que matou João Batista. Saulo era um fariseu e ex-perseguidor da igreja. Você já imaginou a liderança dessa igreja? E como eles se converteram e se entregaram ao Senhor Jesus e o que Deus fez através dessa liderança e da liderança para o mundo? Só esse time aí, né? Um cara foi irmão de leite de Herodes, né? Que perseguiu os cristãos, matou João Batista, né? Tiago. Pois é. O outro é um dos caras mais temidos na igreja primitiva, porque tinha carta para perseguir os crentes, né? E consentiu na morte de Estevão, mas todos eram pessoas eminentes, pessoas de destaque na sociedade. Esse Simão tem uma tradição muito forte, né? A gente não pode dizer, né, com certeza, mas tem uma tradição que é aquele mesmo que carregou a cruz. Né? Tradição. Né? E aí, ele é até chamado de negro, aí, né? Então vem dessa mesma região, aí se liga o nome à pessoa, né? E, embora a gente não possa dizer com certeza. Então são pessoas de destaque, pessoas importantes para a história, né? Importantes na história do cristianismo, na história da igreja, e assim, todas trabalhando juntas para o avanço do evangelho e usando essas estratégias. Eles começaram pregando em lugares onde o evangelho nem era permitido, onde ninguém nem conhecia, né, o nome de Jesus, né, e foram avançando de cidades em cidades, desenvolveram estratégias que são usadas até hoje na missiologia, né, e assim, tiveram lá suas desavenças em algum momento, né, mas sempre alinharam com o propósito de levar o evangelho adiante. Né? E são coisas relevantes, né, professor? Irrelevantes para o que a igreja fez. O interessante que eu quis voltar a essa liderança aqui é que de uma igreja cheia de ex, começou o trabalho de missões, alcançaram o mundo da sua época e prestaram conta do que fizeram. Só ex. Você vê que até aí o capítulo 11, 12 de Atos, você vê todo um destaque, né, para Pedro e João, Tiago, né? E depois aí do 14 em diante, você só ouve falar desses homens aí, né, de Paulo, Barnabé. Partiu daqui. O que eu quero dizer com isso, fechar a nossa lição, professor? O Espírito Santo ainda controla a igreja, ele é o dono da igreja. Franciscan escreveu um livro muito bom, a gente sempre dá algumas dicas de livro, né? O Deus Esquecido, eu acho que a gente precisa, todo cristão deveria ler esse livro, e como o Espírito Santo controla, como ele é Deus e como ele faz o que ele quer. Quem sabe ele quer fazer isso na nossa igreja de novo, professor? O que nós precisamos fazer? Ceder ao Espírito Santo. Se até em comunidades não pentecostais, né? Onde há uma boa teologia, se busca a vontade de Deus, busca-se a revelação do Espírito para fazer, né? Imagina a gente que fala que é pentecostal, né? A gente precisa estar na direção do Espírito, precisa ouvir, ser mais sensível à voz do Espírito. É necessário isso aí, professor, necessário. Obrigado, professor, por hoje, tá? Amém. Ficamos aqui com mais essa lição, te agradecemos pela companhia e te fazemos um convite.
venha participar conosco presencialmente do estudo dessas lições. Geralmente acontece aos domingos, de 8 às 10 da manhã. Deus te abençoe, Deus te guarde e até o nosso próximo encontro com mais uma lição. Até lá!